E hoje nós vamos falar sobre lombalgia, a grande campeã de consultório. A grande campeã, e fala aí pra mim, você atende muita gente de lombalgia? O que você tem muito no seu consultório? Conta aí pra mim o que você atende, né? Se é realmente lombalgia, se é lomboartralgia, cervicalgia, se é depressão, se é ansiedade. Conta aí pra mim qual é o principal aí foco do teu consultório, o que mais você atende. É muito mais as patologias de dor mesmo, né? O que acontece muito comigo lá. Hoje mesmo eu atendi um paciente novo com fascite plantar, que também o agulhamento é muito, 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 muito eficiente, né? Então, é isso que move a gente levar a qualidade de vida para o paciente, fazer com que ele viva a vida de fato e não esteja só de passagem, né? É importante que ele viva, né, a vida. Concorda com isso? Fala aí pra mim, né? Vê aí se o som tá legal, se tá tudo funcionando de boa, aí se tá tudo tranquilo. Conta aí pra mim se você tá ouvindo bem, se tá tudo legal aqui com o que eu tô passando pra você. Tá legal? E hoje, gente, nós vamos falar sobre lombalgia, né? Aquela famosa dor nas costas, famosa dor lombar, né? Que o paciente procura tanto. Então é importante você saber os pontos aqui, o que é melhor para ele. Eu vou contar para vocês todos os pontos que eu utilizo e não só isso, eu vou falar, pelo menos para a maioria deles, por que eu utilizo esse ponto, por que da escolha desse ponto. São mais de 300 pontos. Aldemir, mais de 300, então por que você escolheu só esses pontos aí? Só esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Conta aí para mim por que você escolheu 6 pontos, qual foi o critério. Então hoje eu vou contar para vocês o critério, por que eu escolhi esses pontos. Tá legal? E para quem não me conhece, eu sou Aldemir e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E ao longo dessa aula, você vai descobrir o que é lombalgia, né? No conceito ocidental, no conceito oriental, porque no oriental não tem esse termo, né? Nós não temos lombalgia, nem lomboartralgia, nem cervicalgia, nada disso. Nós temos um outro nome para isso que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Vou falar da importância dos meridianos aí e dos principais pontos que os principais autores de renome, autores internacionais, indicam para a lombalgia, e vou falar, por último, os pontos que eu utilizo e por que eu utilizo cada um desses pontos. É legal? Então, isso é muito importante. É importante a participação de vocês estarem aqui participando, fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas, para que eu possa passar tudo aqui direitinho para vocês, né? E tá todo mundo aí animado aí pro Dia dos Pais? Esse final de semana agora. Chamar o pessoal aqui para todo mundo ficar por dentro, todo mundo fazer tudo direitinho. Bem, gente, o que é lombalgia no conceito ocidental, né? Que quando o paciente chega lá pra gente, que a gente mora aqui no Brasil, né? A grande maioria daqui,
Boa noite, Rony. Tá tranquilo aí? Tá ouvindo direitinho? Conta aí pra mim. É uma dor, né, que comete ali na região lombar, né, lá embaixo nas costas, que pode ser aguda com menos de 3 semanas ou crônicas, mais de 3 meses. Aquela dor que persegue o paciente, que normalmente são esses pacientes que procuram a gente, tá? Depois de algum tempo eles procuram a gente. Nunca, 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 nunca é de primeira, a não ser, claro, que eles conheçam o nosso trabalho. Eles sempre procuram lá um monte de gente para depois vir aqui procurar a gente. Tá, obrigado pelo retorno aí, Rony. Bem, ele afeta, essa patologia, né, a lombalgia afeta mais do que qualquer outra a afecção, né, qualquer outra patologia. Só perde mesmo para resfriado, para vocês verem a quantidade de pacientes com essa patologia, com dor na lombar pode ter, né? Ele vai acometer aí a estimativa entre 65% e 80% da população mundial. Se a gente vê aí que estamos em torno de 8 bilhões de pessoas, então é muita gente. Você vai ter gente aberta aí para atender. Mais de 4 bilhões de pessoas terão dor nas costas em algum momento da vida, né? Então, é um potencial grande aí, é importante a gente tenha conhecimento adequado. Gente, uma coisa, essa live não vai ficar gravada, tá? Logo depois que eu terminar aqui, eu vou tirar ela do ar, ela vai ficar fora. Então é importante que vocês estejam aqui participando, para vocês não perderem nada e perguntar aí se o que tiver de dúvida. Então, gente, a grande maioria, né, por que acontece aí, essa dor, né, essa dor lombar, normalmente é pelo uma postura inadequada, ou porque a gente tem um uso excessivo das estruturas da coluna, um esforço repetitivo, carregamento de peso, posição inadequada, pode ser também por um acidente espondilose e pensam que é dor lombar. Isso acontece também. É uma das coisas que pode ter dor, né? Pessoas que têm também, né? Algumas infecções podem, tumores também pode causar a dor, né? Mas a grande maioria é por excesso de peso, às vezes peso inadequado, carrega peso mesmo, né? Trabalhadores ou o pessoal de academia, o pessoal do CrossFit também pode acontecer isso, as pessoas se excedem. É claro que pode ter também algo que uma patologia que a pessoa já tenha, né? Como o Rony falou, a pessoa que tem espondilite, tem muita gente com espondilite anquilosante que leva a dor, infecção ali na região, tumores, algumas doenças inflamatórias, né? Que podem acontecer ali, pode ser por hérnia, protusão discal, ou alguma outra inflamação ali na região que pode ocasionar a dor. Isso acontece muito, né? E a gente consegue tratar a grande maioria deles, tá? A espondilite anquilosante é uma doença degenerativa, né? A gente consegue até minimizar um pouco a dor, mas já é a doença que vai evoluir, né? Para isso. Agora, a grande maioria das dores lombar a gente consegue tratar e consegue tratar bem, como hérnia, protusão, qualquer coisa nesse sentido, a gente consegue tratar e tirar a dor de fato, né? Porque isso é o nosso dia a dia, né? O que acontece bastante. Bem, deixa eu beber mais uma água aqui. Pela medicina oriental já é uma visão diferente, né? Essa região ali das costas, né, da região lombar, ela é influenciada por 2 meridianos, a energia de 2 meridianos, o meridiano da bexiga e o meridiano do rim, que está bem naquele conceito. Pode ser por uma deficiência do rim, né,
também pode ser por estagnação do que do rim. O que é isso? O rim, ele mantém a nossa essência, né? A nossa ancestralidade, e a gente acaba perdendo isso com o tempo. Como a gente pode perder isso? Pelo excesso. Normalmente a gente tem um desgaste grande, e a idade também traz isso para a gente. A gente acaba tendo uma deficiência aí da energia do rim, ou uma estagnação. A estagnação é porque ela não está passando, ela não está fluindo ali no caminho que ela passa. Ali passa na região das costas. Deixa eu pegar aqui o meu coleguinha. Passa aqui esse meridiano aqui, que é o meridiano da bexiga, né? E o rim, ele comanda essa parte aqui. Se o meridiano passa nessa região, pode ter esse problema, né? Excesso de peso também, né? Pode ter, porque acaba tendo muito peso. A lombar, ela é muito sacrificada, né? Ela só deixa de trabalhar quando a gente está deitado. Sentado aqui, ela está recebendo todo o meu peso. Se eu tiver acima do peso, então vai estar todo aqui, né? Quem tem aquelas pessoas que são muito obesas, a lombar aguenta isso tudo. Diferentemente das articulações nas pernas, quando a gente está sentado, né, a gente não tem o peso, né? No joelho não tem peso, no tornozelo a gente diminui essa carga, mas na lombar não, lombar e quadril recebe todo o peso do nosso corpo, né? Todo o tronco. Então ele recebe o peso do tronco, membros superiores e cabeça. Tudo isso é suportado pela coluna lombar. Então a gente pode ter dor em função disso. E o que o agulhamento, o que a acupuntura faz? Ele libera, né? Ele não só tonifica, né? Se você tem algo deficiente, você gera energia, então você vai gerar energia para o rim, ou vai liberar, fazer com que a energia e o sangue passe. Hoje até uma aluna me tirou mandou uma dúvida, né, que ela estava atendendo um paciente, que ela já estava sem dor, mas continuava ainda com um pouco de dormência nas pernas. Isso normalmente é deficiência de sangue, né, que dá essa dormência, né, em região de corpo, principalmente na perna. E por quê? Trava por causa da estagnação de ti e de sangue. Por acaso ela não está sentindo dor, mas tem uma dormência que está irradiando aí para a perna, que é essa estagnação. Então, os principais meridianos envolvidos aí é o rim e a bexiga, e também o meridiano do vaso governador, né, que é um meridiano extraordinário do vaso governador, que ele passa aqui no meio da coluna. Passa bem aqui no meio da coluna, então pode ser afetada, né? O que normalmente afeta a coluna, né? O vaso governador, que ele passa no meio da coluna, você tem esse desequilíbrio. Aí pode acontecer uma hiperlordose, hipercifose e uma hiperlordose e também uma escoliose. Isso tudo por desequilíbrio aí nesse meridiano, tá? Nesses meridianos. E por quê? Né? Por que isso? Eu vou explicar daqui a pouco, né? O meridiano, ele passa ali na estrutura, na paravertebral, o meridiano da bexiga, mas ele é o músculo, né? Que é o músculo paravertebral que passa ali. Se ele tiver mais tonificado de um lado e menos do outro, ele vai causar a escoliose. Ou senão ele pode causar também a lordose ou a cifose. Então, são os tipos de tratamento que tem que ter. E tem um ponto muito importante que não pode faltar no tratamento da lombalgia. É um ponto muito importante. Às vezes a pessoa pensa, Aldemir, está muito em cima, não é importante, a dor está na região lombar, por que eu devo colocar esse ponto? É um ponto
B20, que eu sempre coloco. Então, a gente está sempre ali, tem que estar sempre atento nele, e eu vou falar por que eu coloco ele. Isso, os pontos rotores, né, rotoagir, né, tão grande falar esse nome, é fundamental também no tratamento. Lembrando que ele tem uma característica especial, né, a gente tem que colocar ele na linha da dor, 2 vértebras acima e 2 vértebras abaixo da linha da dor, para ele ter o efeito esperado. Tá legal? Então, gente, eu peguei aí, para a gente ter uma referência, não ficar só nos meus pontos, que eu vou falar aqui, nós temos, segundo a literatura internacional, aí eu peguei 2 autores, o que ele recomenda, os pontos que ele recomendam para tratar a lombalgia. Gente, uma coisa, quase não teve live aqui, uma coisa que teve um apartamento que pegou fogo aqui no prédio, ainda bem que não aconteceu nada, mas tá um cheiro de queimado aqui em casa, tá um cheiro danado aqui de queimado. Então, aí isso acaba me prejudicando um pouco também, mas vamos lá. E porque eu acabo fechando a janela também, senão entra muito barulho, né? Então essa live vai ser um pouquinho mais rápida até. Normalmente as lives têm demorado mais ou menos de 1 hora, talvez essa seja um pouquinho mais curta em função desse odor forte que está aqui. Bem, falar autor 1, tratamento de lombalgia pelo autor 1, recomendação de pontos. ID3, VG26, B10, B54, ou B40, né? B59, B58, B62, VG3, VG4, VG8 e B62. São os pontos que o autor 1 recomenda, dos 2 autores que eu estou aqui falando para vocês. Vou repetir: autor 1, pontos para lombalgia. ID3, VG26, B10, B54, B59, B58, B62, VG3, VG4, VG8 e B32. Então, ele veio desde ponto na mão, ID3, VG26 aqui na frente, B54, B10 bem aqui, B54 está nessa região, B59 também está nessa região, B62 está lá no pé, VG3, VG4, VG8, está todo mundo aqui nessa região. São os pontos que ele recomenda. Tá legal? Então vamos lá, autor 2, o que ele recomenda para lombalgia. Lombalgia, autor 2. Lombalgia, autor 2, B23, VG4, B47, R2, R3, B54, B60, C7, C8, R7, R10, VC4, VC6, VG11, VG6, VG2, B11. Desculpa. Vamos lá, autor 2, B23, VG4, B47, desculpa, R2, R3, B54, B60, C7, C8, C10, R7, R10, VC4, VC6, VG11, VG6, VG2 e B11. Ele utilizou inclusive o B11, aí, que é um ponto muito bom para óssea, muito bom para idosos de maneira geral,
né? Mulheres que já entrando na menopausa é um ponto muito bom, ele previne a osteoporose. Então, se você atende muito idoso, coloca esse ponto, que é um ponto muito importante. O ponto B11 é um ponto que previne a osteoporose, né? Ele retarda esse processo da osteopenia. Então é um ponto muito bom para quem atende idosos, né? Ou mulheres que entram na menopausa, né? Ou na pré-menopausa, se preparando para isso, para não ter perda óssea. E é um ponto também, lógico, muito bom para quem tem fratura, quem se fraturou, também é um ponto muito bom. Bem, vamos lá. Agora eu vou falar os pontos que eu utilizo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Quer dizer, tem um Ruator que ele varia muito, né? O Ruator, o Giage, é muito nome para eu falar. Bem, os pontos que eu utilizo, anote aí: B60, B40 ou B54, vai depender do mapa que você esteja utilizando, VG4, B23, B20 e os Ruatores. Desculpa, vamos lá de novo. Aqueles pontos que eu utilizo estão no meu protocolo, vamos lá. É o B20, B23, VG4, B40 ou B54, dependendo do mapa, e B60, além dos pontos Ruator, Giage. Então, são pontos importantes. E por que eu utilizo esses pontos? Vou falar aqui alguns deles, não vou falar todos eles, porque que eu utilizo esses pontos. Vou lá, o ponto que é fundamental para o tratamento da lombalgia, que é o ponto B60. É um ponto fundamental. Ele é um ponto rio e também um ponto fogo. Essa é a natureza dele, né? A essência desse ponto. E como ele atua? Ele atua que ele expulsa o vento, descontrai os tendões, limpa os bloqueios do meridiano. Lembra? Ó, ele vai limpar o bloqueio do meridiano da bexiga, que começa aqui, vem, passa por toda a paravertebral. Se passa por toda a paravertebral, se tem bloqueio aqui, então é um ponto que limpa os bloqueios. Se tem alguma coisa, ele vai ali como fosse um rotorrouter. Ele extingue o calor, ele reforça o sangue e tonifica as costas. Pontos chaves aí. Ele descontrai os tendões, limpa o bloqueio dos meridianos e tonifica as costas. Tá legal? Que é fundamental. Se tiver dormência, ele também é um ponto muito importante, porque ele reforça o sangue. Tá legal? Agora eu vou falar um pouquinho desse ponto. Os pontos, gente, a gente tem que lembrar que ele tem várias funções. Ele não serve só para uma função, só para aquele tratamento que você está fazendo. Não, ele serve para várias coisas. Então, esse ponto, o B60, ele tem uma gama enorme de ações. Não é só para lombalgia. É muito, muito usado aí como ponto distal, né, um ponto distante dali do local, para tirar a lombalgia. Ele é um ponto muito bom para isso. Ele funciona melhor, mas não somente, tá? Para dor de deficiência, ele funciona mais na de deficiência do que de excesso. Mas você pode usar nos dois. Assim como ele funciona melhor na dor lombar crônica, aquela que já está há algum tempo, do que a aguda. Mas funciona também. Ele vai ser mais rápido aquela dor lombar que já está há mais de 3 meses ali torturando seu paciente. É um ponto muito bom para isso. Mas não é só isso que ele serve. Como o meridiano da bexiga ele vem lá do alto, ele serve também para síndrome de obstrução dolorosa do ombro. Em suma, dor no ombro ele vai servir muito. Então, bursite, tendinite, ombro congelado, isso tudo, ele é muito bom. E dores na cabeça nessa região, né? Na região aqui occipital, porque ele trabalha muito nessa região.
Como ele pode muito para extinguir o vento, né, tanto o vento interno quanto o vento externo, ele também serve para cervicalgia, tá legal? E é muito bom para isso, tá? Bem, também é um ponto utilizado, já falei, né, para dor de cabeça, principalmente aquela de deficiência do yang e do yin. Quando a gente sente uma dor assim chata, uma dor meio que parece meio oca, então ele é um ponto muito bom para isso. E também como ele é um ponto que ele retira o calor, né? Então um ponto muito bom aí para infecção urinária, até para retenção urinária também ele é um ponto muito bom para isso. Aquela pessoa, paciente que queixa que tem ardência urinária, ele é um ponto muito bom para isso, porque ele remove o calor na bexiga. E como ele movimenta o sangue, ele também serve para tratar a TPM, né? Principalmente aquelas que tenham aquelas TPMs muito doloridas, que tem muito coágulos escuros. O B60 é um ponto muito bom para isso. Todo mundo acha que é só o F3 e só o BP6? Não. O B60 é um ponto muito bom para tratar essa patologia, tá? Um outro ponto também muito importante, que não pode faltar no tratamento da sua lombalgia é o B40 ou B54. Vai depender do mapa que você está utilizando. Bem, esse é um ponto mar e também um ponto terra. Ele serve para extinguir o calor, solucionar a umidade, descontrair os tendões, retira a resistência do meridiano, é o segundo ponto para isso, tá? O B60 retira e esse também retira, né? Refresca o sangue também, extingue a estase do sangue, aquele sangue parado, e também extingue o calor verão, aquele calor, principalmente o calor que as pessoas sentem nessa estação do ano. Assim como o B60, nele tem uma gama enorme, ele tem uma influência enorme aí em várias patologias, né? Ele pode também tratar a queimação durante a micção, né? Porque como ele extingue o calor, ele soluciona também a umidade na bexiga, então quem tem uma infecção urinária, ele é um ponto muito importante para esse tratamento. A dor, como ele descontrai os tendões e também retira a resistência do meridiano, assim como o B60, ele serve para qualquer tipo de dor lombar também, seja crônica ou seja aguda, ou por excesso ou por deficiência. Ele pode ser tratado com ele também. Então, um ponto B60 ou B40 não pode faltar na tua escolha de pontos aí para tratar a lombalgia. É claro, o B40, né, ou B54, ele é mais eficaz quando o quadro está agudizado, mas não quer dizer que a crônica você não vai usar. Assim também que ele serve mais para excesso, mas também você pode tratar ele nas patologias daquela dor por deficiência. Mas o que eu recomendo, gente? Pacientes muito debilitados, pacientes mais idosos ou pacientes que estão com um déficit energético muito grande, não usa esse ponto, tá? Você pode usar outros pontos, porque esse ponto ele tem um fator sedativo muito grande e pode retirar um pouco mais da energia da pessoa. Então, ele vai refrescar o sangue, então evita o paciente e muitos debilitados, a não ser que a dor seja maior e que o custo-benefício, né? A gente verificar isso durante a nossa anamnese. Sim. Ele é mais eficaz quando a dor é bilateral, né? A pessoa está com dor ali na lombar de um lado ou do outro, ou só de um lado.
Agora, quando o paciente falar, a dor está no meio da coluna, está bem no meio da coluna mesmo, bem ali sobre a coluna vertebral, não usar esse ponto, tá legal? A dor no meio da coluna, não usar. Bem ali no vaso governador, não utilizar esse ponto. Como ele também tira o calor no sangue, né? É um ponto muito importante para patologias de pele. Então, paciente com psoríase, pacientes com erisipela, herpes, é um ponto muito bom para ser utilizado. Você deve utilizar esse ponto que ele vai dar um efeito muito, muito legal. E também para aquelas dores nas pernas de maneira geral, né? Causado por varize também, ele é um ponto muito bom, tá legal? Pessoa que também que esteja com febre, com alergia, urticária, algo assim, ele é um ponto também muito bom para tratar isso, tá legal? Outro ponto, por que eu vou falar dele aqui? Muita gente fala que como ele é muito acima do lombar nessa região, né? Esse ponto ele fica mais ou menos nessa altura aqui. Nessa altura, bem acima da lombar. Por que eu utilizo? Né? Porque ele é o ponto, né, que a gente chama de transporte posterior para o baço, que é um ponto que ele serve para fortalecer o baço. Então ele revigora o baço, tanto o baço quanto o estômago. O estômago soluciona a umidade e fortalece o sangue. É um ponto muito bom para isso. Então ele é um ponto crucial aí para fortalecer tanto o estômago quanto o baço, né? Principalmente ele vai ajudar muito o baço nas suas habilidades de transformação e transporte dos alimentos, né? Então ele é um ponto muito bom para qualquer deficiência do tecido baço. A deficiência do tecido baço quer dizer também que pode ter retenção de umidade, pode ter flacidez muscular, e essa que é a chave. É um ponto bom para tonificar a musculatura, tá? É claro, tônus muscular a gente consegue com exercício também, com muita prática, mas também é um ponto muito bom, o ponto B60, desculpa, o B20 é um ponto muito bom para fortalecer a musculatura de maneira geral, porque se ela estiver flácida em função aí da deficiência do tecido baço. Né? Aí como se tem isso? A pessoa manifesta fadiga, fezes muito mole, tem anorexia, distensão abdominal, possivelmente ela também tenha um prolapso uterino ou um prolapso estomacal. Então, quando ela está muito exausta, tanto física quanto mentalmente, durante um bom período, a gente tem que sempre tonificar o Ti e o sangue. Então, esse ponto ele tonifica o Ti do baço e também tonifica o sangue. E é fundamental nesses casos. Como o clima, né, do baço é a umidade, esse ponto ele elimina a umidade, elimina a fleuma, que são causados aí pelo mau funcionamento do baço, né, de transformar e transportar os fluidos corpóreos. Bem, aquele paciente também que tem catarro, tem aquela umidade crônica, né, tem aquele produção enorme de catarro, o B20 é um ponto muito, muito, muito bom para isso, porque ele retira essa umidade. Bem, como o baço é a fonte para nutrir o sangue, né? O B20 ele também nutre o sangue, porque o baço ele é a fonte do sangue, né? Ele que produz o sangue. Então o B20 ele vai também nutrir o sangue em função disso. É um ponto muito usado, né? Com B23, eu não vou falar do B23 hoje não, é um ponto de assentamento do rim. Então nessa situação ele vai fortalecer muito mais.
ele precisa, esse ponto você pode utilizar a moxa nele, né? Aliás, eu adoro colocar moxa nesse ponto, porque eu falo que a gente está sempre com a deficiência enorme de baço. Então a moxa vai trazer mais energias para o nosso baço, vai tonificar mais e vai fortalecer mais a nossa musculatura. E também, principalmente, aquele paciente que já está exaurido, né? Já está com o tiro lá embaixo. Então, é um ponto muito bom para isso. Tá legal, gente?